Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso dose diária de hoje, nesse dia de hoje, mais um dia. E aí hoje tenho muitas perguntas para responder, mas hoje eu não vou responder uma pergunta de novo, porque nesse momento tem mais de 100 perguntas para responder lá no direct do Instagram, que estão se acumulando assim, eu vou olhando para elas vão virando um bicho assim. Tudo bem, a vida, eu vou olhando elas com calma e tal, e tentando, porque esse processo de responder a pergunta tem a ver com o encontro entre mim e a pergunta. E não dá para forçar uma barra às vezes eu olho as perguntas e eu falo, cara, eu não consigo responder isso hoje, não consigo pensar sobre isso hoje. Hoje então eu vou voltar a um tema que eu já elaborei aqui algumas vezes, que é o da tristeza, da depressão e tal, que são perguntas que eu também recebo com uma certa frequência. Considerando que eu estava lá em São Paulo fazendo o curso semana passada e a presença da tristeza no discurso das pessoas e como que isso é possível na vida, como que é possível encarar a tristeza, lidar com ela, pensar sobre ela. E também pensando que eu estou aqui vivendo um processo aqui de luto aqui específico, de como eu falei ontem, da perda de uma pessoa. Ontem passei o dia no cemitério, aquela coisa, velório e tal. E são coisas que fazem a gente pensar e sentir coisas que a gente em geral não sente. Então eu queria falar um pouco sobre a tristeza e o lugar que ela ocupa na nossa vida. E sobre a ideia de que a tristeza não necessariamente é uma coisa ruim. A tristeza não necessariamente é uma coisa errada. Na autoescrita, no curso, tem um momento lá que eu tento organizar os afetos, e para a gente poder falar sobre eles, porque a autoescrita tem a ver com tentar escrever sobre as coisas que a gente enfrenta, ou enfrentar as coisas que a gente sente, ou elaborar as coisas que a gente está enfrentando. Bom, e aí eu vou listando lá ansiedade, culpa, medo e tal. E uma das coisas que aparece lá é a tristeza. E como se fossem os afetos negativos, assim, né? Mas a ideia toda é tentar reperguntar o valor desses afetos. Mas, bom, o valor, se realmente isso é negativo ou não, como é que funciona, o que é esse afeto ou não, para que a gente possa, ao invés de dizer o que a gente está sentindo, conseguir perceber o que a gente está sentindo. Conseguir elaborar o que a gente está sentindo. E a tristeza, então, entraria no grupo desses afetos que são ditos negativos, assim, né? Os afetos de dor, os afetos de sofrimento. Os afetos que causam sofrimento, dor, angústia, enfim. Vocês entenderam, né? Os afetos que estão no lado ruim. Como se a gente pudesse separar o lado ruim, o lado bom, positivo e negativo, e a tristeza estaria aqui. Mas não é assim, né? Não é assim. A tristeza nem sempre é negativa, no sentido de que, dentro de um percurso, a tristeza cumpre uma função, muitas vezes, fundamental, de enfrentamento de um acontecimento. Quando a tristeza, o entristecimento, ou até a depressão, se a gente fosse dizer, está ligada a um evento, a uma coisa que é a causa, ela faz parte do processo de luto, né? Então, um tanto de vezes na nossa vida aqui, a gente está tão inviabilizado de se sentir triste porque estamos investidos na lógica do sucesso, da potência, da felicidade, do estamos todos bem, do estamos todos felizes, do estamos todos bonitos, do estamos todos magros, do estamos todos sei lá o quê, que a tristeza, o erro, tudo que é desvio, fala, não, isso aqui não pode ter. Então, um tanto de vezes, mesmo em processos de luto, a gente não se dá espaço para estar triste, o que é muito ruim pra gente. E o que ocorre nesses casos aí é a percepção, então, aí voltando do cemitério ontem, é a percepção da importância, porque você olha quando você está no cemitério, no velório, se vocês já tiveram, como cada um está processando aquele evento para si, né? Não tem a ver com o tamanho daquela dor, não tem a ver com isso. Tem a ver com cada um experimenta a dor. E cada um experimenta a dor de um jeito, cada um experimenta a perda de um jeito, cada um experimenta a frustração de um jeito, cada um experimenta o término de um jeito. E não há um tempo correto, ideal para, bom, aqui eu posso sentir dor, aqui eu não posso. A dor é um troço que vem e atravessa a gente, toma conta da gente às vezes, machuca, dói, entristece e tal e coisa, e você não tem total domínio disso. E a luta para ter domínio disso, para ter controle disso, para estar capaz de adequar isso a uma vida que seria uma vida correta, a uma vida que seria a vida certa, a maneira certa de viver, faz muito mal um tanto de vezes. E encaminha ou empurra a gente para um processo de depressão ou de melancolia, enfim, muito mais forte, muito mais severo do que seria um processo de luto. Então, muitas vezes, a recusa em sentir a dor, a recusa em sentir o sofrimento é muito pior do que o sofrimento em si. E um tanto de vezes, especialmente hoje em dia
nesse campo de medicalização que a gente vive, de tudo é medicado. Não estou aqui dizendo que não existam coisas de novo, que possam ser medicadas sim, mas a tristeza conectada a um objeto, conectada a uma perda, conectada a um objeto nesse sentido, a perda de um objeto, a uma dor, a uma situação que gere a tristeza, é uma tristeza que é saudável, que faz sentido, que precisa existir. Mais do que faz sentido, ela precisa existir. A tristeza faz parte do processo de luto, ela é fundamental nesse processo. Sem a tristeza nesse processo, esse processo não vai acontecer. Ele vai ficar num entrave ali que vai ser muito pior para ele, vai ser muito pior para si. E o processamento, a aceitação, a vivência dessa tristeza é fundamental para que você esteja bem. Então, alguém que está triste nessa situação é alguém que está bem. Alguém que está triste não é fulano, fulano estava mal. Você fala, não, fulano estava bem, fulano estava chorando muito, fulano estava com muita dor, fulano estava doendo, estava arrebentado, estava esburacado, estava preenchido de dor, enfim. Tudo isso aí é estar bem nessa situação. Tudo isso é estar bem. Quando você estiver enfrentando uma dor, estiver enfrentando um sofrimento, para aí e se pergunta, mas talvez não esteja errado o meu sofrimento. Talvez o sofrimento tenha uma razão de ser. Talvez você não saiba qual é a razão de ser do seu sofrimento. Talvez você não tenha entendido qual é a razão de ser dele. E esse é o processo de autoconhecimento, de elaboração de si e tal. Que é conseguir entender de onde vem esse sofrimento, por que ele está ocorrendo. Mas ele em geral está ligado a alguma coisa. E não necessariamente ele está errado. Então tinha uma pessoa lá no curso, por exemplo, que estava entendendo lá uma situação de que ela sofre com as dores do mundo, em certo sentido, de perceber situações no mundo que a fazem sofrer muito. Por exemplo, a fome de alguém, o sofrimento de uma pessoa por empatia. Ela estava sofrendo por empatia com o que está acontecendo no mundo. E eu estava dizendo, ainda bem que você está sofrendo por isso, porque isso quer dizer que você não está indiferente ao outro. Ainda bem que você está sensível à existência do outro, o que parece ser tão difícil hoje em dia. A gente está vivendo um campo de indiferença, de autismo, no sentido figurado, né? De autismo, de não percepção do outro. Então a tristeza que ver alguém caído na rua te provoca é sinal de saúde. É sinal de saúde, é sinal de percepção da vida, de experimentação da vida. De que você está lá e está percebendo aquele outro corpo lá. Então, bom, se você está triste, pergunte-se por que você está triste. Não diga, não posso ficar triste. Não devo estar triste. Pergunta, o que é que está me fazendo triste? Aí se você não sabe, aí complica um pouquinho mais. Mas aí talvez, muito provavelmente, tem alguma coisa lá que você não está conseguindo perceber. Mas não reaja pensando, não posso ficar triste. O certo é ficar feliz. O certo é rir, é dançar, necessariamente. Não necessariamente. Às vezes não é. Às vezes o certo é chorar mesmo. Às vezes o razoável é chorar mesmo. E se você não chora, tudo bem também. Cada um vive a tristeza de um jeito. Mas vamos parar de dizer que quem está chorando está mal. Quem está chorando pode estar bem. Quem está chorando pode estar experimentando uma dor. Quem está chorando é humano, experimenta perda. E perda pra gente é um negócio que é duro. Aí chegamos a uma outra questão, que é por que temos uma narrativa, uma construção simbólica, na qual a transitoriedade, como diria lá o Freud, a transitoriedade, o fim, é tão difícil de encarar. Por quê? Poderíamos produzir outras narrativas que preparassem a gente melhor para a morte, por exemplo? Talvez sim. Inclusive, se a gente olhar na antropologia e em outras culturas, tem narrativas que parecem ser mais adequadas àquelas vivências lá e gerar um pouco menos sofrimento. Talvez a nossa narrativa racional e tal seja dura demais, mas isso é um outro assunto. Racional de separar preto e branco, vivo, morto, bom, ruim, e aí quando a morte chega, ela quebra esse sentido. Fala, mas e agora? Bom, isso é um outro assunto. Considerando que a gente vive dentro do que a gente vive, a morte, a perda, uma série de outras situações de percepção, de experimentação, de experiência, causam dor. Então, vamos deixar doer, né? Vamos experimentar a dor e olhar para a dor, porque a dor diz coisas sobre a gente. Achei que era importante dizer isso hoje, tá bom? Gente, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, curte, comenta, acho que isso é importante pra gente. Comenta, leia os comentários, de novo, leia os comentários das pessoas que são desenvolvimentos muitas vezes mais interessantes do que eu tô falando, realmente são. E estão aí abertos para todo mundo ler, comenta os comentários, vamos fazer isso, dar essa elaboração, não parar aqui nisso que eu estou falando e seguir adiante e tomar caminhos que a gente não domina. O pensamento não precisa parar, não pode parar, a experiência afetiva a respeito do pensamento também não.